Boa noite, meu nome é Anthony. Boa noite, meu nome é Thiago. Você está ouvindo um Inconteudismo. Hoje a gente vai falar aqui sobre jogos com realistas e com uma qualidade gráfica muito elevada. Não só sobre jogos realistas e de qualidade elevada, mas a gente também vai tentar falar, né, sobre os jogos que a gente acha mais realistas assim, mais bonitos e essas coisas. Para começar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão de tipo o quanto que os jogos evoluíram ultimamente e o quanto que eles ainda podem evoluir. Como a gente tem visto desde os primeiros consoles, como o Atari, do Nintendo 64, ao PlayStation 1, ao PS4, Xbox One X e hoje em dia, houve um grande salto de qualidade gráfica, de onde era duas barrinhas jogando uma bolinha de um lado para o outro. Hoje em dia a gente tem um mapa do tamanho da Grécia inteira, como no Assassin's Creed Odyssey. E com essa grande evolução, pelo menos para mim, eu não consigo ter uma clara distinção de o quanto que ainda nós podemos evoluir com os jogos, tipo, qual é o limite que isso pode chegar. Então, antes da gente começar essa discussão, acho que primeiro o Anthony ia explicar um pouquinho sobre a diferença entre jogos com gráficos bons e jogos realistas. Um jogo realista é um jogo que se parece bastante com a vida real, mas isso não significa que ele não tem elementos de fantasia. Só que esses elementos de fantasia são feitos de tal forma que parece que, tipo, eles poderiam realmente existir na vida real. E jogos com qualidade gráfica elevada não necessariamente precisam ser realistas. Jogo com qualidade gráfica bem alta, mas que não é realista, é o Ori, tanto o primeiro quanto o segundo. São muito bonitos, principalmente o segundo, a iluminação é sensacional. De outro mundo. Sim. E um jogo bem realista, por assim dizer, óbvio que tem muitos hoje em dia, mas o que eu queria destacar bastante é o Red Dead Redemption 2, porque aquilo mudou totalmente o padrão de realismo que eu já vi em algum jogo. Porque você tem tantas opções do que fazer numa qualidade gráfica tão bonita, num mundo tão grande, que, cara, eu não sei nem explicar como é que é, uma experiência única e que tem o jogo, além de ter uma história fantástica que eu acho que todo mundo deveria conhecer, pelo menos dar uma chance, porque eu sei que tem muita gente que não gostou do jogo porque ele tem um início muito lento, e realmente tem, mas cara, é uma experiência fantástica. É aquele tipo de jogo em que você joga e fica de boca aberta com a história, com os gráficos. É aquele tipo de jogo que você tá andando com um cavalo, você para pra observar como é que as coisas são bonitas. Eu mesmo tava jogando esse jogo agora há pouco e, cara, eu tava num pântano e eu só parei e fiquei observando. O que que tinha lá? Algumas árvores bem altas, muito detalhadas, e uma coisa que toca no meu coração, que é névoa crepuscular, que no caso é raio de luz passando pela névoa. Cara, isso pra mim é uma das coisas mais bonitas que um jogo pode ter. E pra você, Anthony, você tem algum exemplo aí que você quer dar de um jogo realista? É nesse nível mesmo, cara. Pô, água e raio de luz é algo. Acho que principalmente o raio de luz, cara. Porque é bem feito, sei lá, cara. É foda porque você fica se imaginando, tipo, cara, como é que eles conseguiram botar isso dentro de um jogo, sabe? Principalmente quando é bem variado mesmo. Por causa do. Conforme o sol vai passando, a luz vai mudando, o reflexo. Luz no jogo é muito sensacional mesmo. Um exemplo de luz que eu queria dar, que você já falou do The Last of Us, tá? Quando a gente tava gravando e não deu certo, é que tem uma parte do jogo, não se preocupa, não é spoiler, em que a gente tá meio que num metrô subterrâneo, cheio de esporo pelo metrô, tá ligado? Tô ligado. Então, aí tem uma luz vermelha que meio que preenche uma sala inteira, uma sala que tá cheia de esporos. Cara, você consegue ver nitidamente cada pontinho de esporos que tá na luz da sala. Eu vou ver se eu acho o vídeo depois e tento te mandar. Cara, é uma coisa fascinante. E pensar que, tipo, esse jogo ele não utiliza a tecnologia do Ray Tracing. Imagina se usasse, cara, o absurdo que seria. Realmente. Que esse jogo ele é da última geração de consoles, né? Aí ele tem um hardware todo. Pô, porque se a gente para pensar, tipo, da geração do Play 4 pra geração do Play 5, já passou um tempo, não passou tanto tempo assim, já passou um tempinho. A evolução tecnológica que teve de hardware foi enorme. Ainda mais se você começar a pensar aí em botar o Ray Tracing e essas ferramentas assim, que ao meu ver são mais questões de, tipo, técnicas, cara, é sensacional. Imagina daqui a 20 anos.
Isso é uma coisa que pra mim é muito difícil de imaginar, porque, tipo, pra mim a gente tá basicamente no ápice da tecnologia de gráficos. E eu sei que, tipo, pra quem antigamente estava no PlayStation 1 também não conseguiria ter uma noção de como que seria daqui a 15, 20 anos. Eu sei que eu tô com essa mesma impressão hoje, então eu fico me imaginando como se eu estivesse naquela época. É até engraçado de pensar, cara. Pô, realmente falando nisso, qual foi o. Você teve algum jogo quando você era moleque assim que você viu ou jogou que você falou assim, caraca, isso é muito realista isso, e hoje você olha e fala, caraca, como é que eu achava que isso era realista? Cara, eu vou ter que pensar um pouquinho aqui. Tinha um jogo do Ben 10 para PlayStation 2, que eu não lembro qual era o nome do jogo, mas era um jogo muito maneiro. Eu achava que aquilo era uma coisa extremamente fantástica. E quando eu fui procurar Mito pro Xbox 360, e quando eu fui procurar a gameplay desse jogo, eu falei, nossa senhora, era uma coisa que doía os olhos, cara. E você? Comigo foi um jogo do Homem-Aranha pra Play 2, que eu vi a explosão do Duende Verde e falava, caraca, isso é fantástico, é incrível. E aí hoje em dia eu olho só comparado com o Homem-Aranha que lançou recentemente, não é nada aquele, sabe? Pois é, cara. Pô, mas esse Homem-Aranha que lançou recentemente foi um monstro de gráfico. Foi um jogo extremamente lindo. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse Homem-Aranha é que na versão americana da dublagem, tipo, eles gravaram a dublagem toda 2 vezes. Por quê? Porque quando o Peter ele tá em movimento, ele fala cansado. E quando ele tá parado, ele fala tranquilo. E tipo, conforme você vai fazendo isso durante o jogo, eles vão alternando essa dublagem em inglês. Eu achei um detalhe extremamente fantástico isso. Caraca, além de, tipo, ter um gráfico incrível, eles também estão preocupados com o áudio, né? Sim, cara. Cara, áudio é uma das coisas mais importantes de um jogo. Eu Concordo. vi uma gameplay do Assassin's Creed Odyssey, que é da Grécia, totalmente sem música. Cara, fica uma coisa muito sem graça. Por mais que seja extremamente lindo de olhar, fica uma coisa muito sem graça, sem vida. E a gente fica até pensando, né, que tipo, a música meio que dá um tom a mais, até na vida real. Não fica uma coisa tão chata quanto é. Isso é verdade, cara. Pô, ainda mais, eu acho que também tem. Porque a gente também já tá acostumado a jogar com música, né? Quando tira, além de ficar, sei lá, é realmente isso, parece que tá faltando um espaço ali, né? Sim, fica um vazio, como se fosse um corpo Sim. sem alma, alguma coisa assim. Parece que você fica falando se tá faltando alguma coisa. E qual era aquela pergunta que eu tava te fazendo no final do último podcast mesmo, que a gente tava tentando gravar? Esqueci. Não lembro, acho que era alguma coisa relacionada com escolha e gráfico. Sim, lembrei. Você acha que é possível algum jogo atingir um nível de realismo, não que seja necessariamente idêntico, mas extremamente próximo do que a vida real oferece? Questão de gráfico, de escolha, de tudo basicamente que a vida é capaz de oferecer, de interação, de imersão. Você acha que isso é possível? Cara, assim, não sei exatamente. Eu diria que sim, mas eu não garanto nada também não. E tipo, esse eu diria que sim, não tem muito engajamento não. É mais tipo. E também depende da escala. Eu acho que quanto mais livre é, se for, sei lá, tipo um gráfico, um mapa do tamanho de um Brasil, assim, sei lá, bem grande assim, vai ser mais difícil deixar bem realista. Mas quando for mais limitado, é mais realista. E tendo os dois, essa opção de escolha de pra onde ir, o que fazer e realismo, só que próximo da vida real, acho que pode ser que tenha, mas acho que vai demorar um pouquinho. Mas ainda também não sei se vai demorar tanto assim. É difícil dizer, difícil dizer. O que você acha? Eu acho que na questão de qualidade gráfica é possível deixar tipo extremamente próximo da vida real. Até porque os videogames, por mais que estejam relativamente distantes, estão bastante próximos do que a gente considera de visão real. Mas é uma questão de processamento mesmo. Mas já na questão de escolha, de ação, eu acho que seria uma coisa muito impossível ou inviável. Eu acho que tá mais pra inviável do que porque, por exemplo, você tá andando vamos restringir pra um escritório. Que o jogo seja basicamente dentro de um escritório. Você tá andando dentro do escritório, você pode trabalhar
Ou seja, você pode mexer basicamente num computador inteiro dentro de um escritório. Você pode levantar, ir no banheiro, tomar um café, interagir com outras pessoas. Cara, são muitas possibilidades que a gente pode fazer. Mas eu acho que para você poder fazer um jogo que traga tanta realidade assim, exigiria muito tempo. Porque, por exemplo, vai que você tá andando no escritório, você tropeça na cadeira de um funcionário e acaba caindo no chão. Cara, o funcionário ele vai ter que ter algum tipo de reação. E suponha que seja uma empresa extremamente grande. Se você pudesse fazer isso com cada funcionário, imagina quantas pessoas teriam que fazer a dublagem e cada reação diferente se você tropeçar. Por exemplo, você pode tropeçar, cair, tropeçar e não cair. Ou você pode, sei lá, cair em cima do cara, quebrar a cadeira. Isso eu acho que seria uma coisa mais impossível. O que você acha dessa visão? Mas aí você acha que seria tipo, possível você fazer isso? Ou tipo, você acha que se de alguma forma conseguisse fazer, por exemplo, se conseguisse chegar a um nível de tecnologia onde conseguissem gerar a voz em tempo real e não fosse uma voz robotizada, uma voz que você olha assim, poxa, essa voz é humana, também simular o tipo comportamento em tempo real, sabe? Quando você, tipo, você acha que seria possível em algum futuro o pessoa quando fazer o jogo, ao invés de definir já tudo que o personagem pode fazer, ele definir algo que vai para o personagem calcular a atitude dele? Você acha que isso é possível? Cara, com o desenvolvimento das inteligências artificiais, eu acho que seja possível, mas num futuro bem distante. Porque por mais que não pareça, as IAs hoje em dia estão bem fraquinhas com o que elas podem ser. Tipo aquele jogo IA Dungeons, que eu já te falei dele antes, até te mandei o link pra jogar. Por mais que tipo, ele tenha uma IA extremamente inteligente para ser um RPG online, ainda tem muita coisa para evoluir. Óbvio que ele não é a melhor IA que existe, né? Se eu não me engano, é a IBM Watson. Não sei se é Watson. É da IBM, pelo que eu sei. Mas acho que seria sim possível, mas pouco provável. Vamos falar aqui agora um pouquinho também sobre a questão de imersão de jogo, né? E queria comentar um pouquinho sobre a questão do óculos de realidade virtual. Tipo, na sua opinião, qual é o ponto máximo que um óculos de realidade virtual pode proporcionar ao usuário, tipo, em questão de imersão? Cara, eu acho que principalmente a questão dos hormônios. Porque se você tá lá com, sei lá, você tá sentado com o controle na mão e olhando a tela. Tipo, por mais que a música seja boa, a iluminação seja boa, um monte de coisa seja bom, você ainda assim tá vendo que, tipo, aquilo ali tá limitado a uma tela e só tem como levar o seu cérebro a acreditar naquilo até certo ponto. Com o óculos, por mais que, tipo, se você tiver uma iluminação boa, um áudio bom e, tipo, tudo bom, assim, por mais que você saiba que aquilo ali é só um jogo, muitas vezes seu cérebro não vai saber, aí vai produzir hormônios que você não produziria jogando de outra forma. Às vezes você nem precisa ter o melhor gráfico, o melhor áudio para conseguir fazer você se sentir mais imerso, sabe? Porque é mais fácil de enganar a mente daquele jeito ali. Sim, verdade. Uns dois exemplos que eu queria falar, e que é por isso que eu te mandei aqueles dois vídeos, que é o jogo do tubarão do PlayStation 4 a demonstração do The Last Guardian. Com o jogo do tubarão, eu já tenho um pouquinho de fobinha de fundo do mar, eu fiquei com o maior cagaço de jogar Subnáutica, por mais que eu sabia que era um jogo tranquilo, na maioria das partes. Mas aquele jogo, basicamente, para quem não conhece, é um jogo em que você tá dentro de uma cela. Sabe aqueles mergulhadores que entram em cela? Então, basicamente você está dentro de aquela cela e você é um mergulhador. E você vai descendo no mar. Tipo, é uma coisa bonita de se ver. E aquela cela, basicamente, te dá uma sensação de proteção. Como se tivesse alguma coisa impedindo de você ser atacado, alguma coisa assim. Só que chega num certo ponto em que a gente está num lugar fundo que dá defeito na máquina e a gente não consegue subir. E o que acontece, né? Lei de Murphy, como sempre. Aparece um raio de um tubarão branco. E sem brincadeira, pra quem já teve a experiência de jogar em realidade virtual sabe o que eu tô falando. O bicho é muito grande. Mas é muito grande mesmo, cara. Não exagerando, é como se fosse o tamanho de um ônibus. E tem um momento em que ele começa a morder a cela e ele arranca um dos lados, em que você se sente
tão incapaz de fazer qualquer coisa, cara. E mesmo você sabendo que aquilo é um jogo, você tem um cagaço. Eu falo por experiência própria. Acho que foi o jogo que mais me deixou com uma sensação de medo, terror ou alguma coisa assim. E isso explica bastante sobre a questão da experiência hormonal de medo que um jogo pode trazer. Por exemplo, jogando Outlast ou Resident Evil, pra mim é tranquilo, cara. Não sei se pra você, o que você acha de jogar esses jogos? Cara, eu acho, assim, eu levo um susto, assim, mas medo não dá não. Porque, cara, é outra coisa também, né? Porque susto é mais pela surpresa ali e tudo mais. Causar um medo genuíno é bem mais difícil. Você tem algum jogo, assim, sem ser de VR, que conseguiu te dar um medo genuíno, assim? Não, cara, acho que não teve nenhum jogo que chegou a me dar medo, não. Tirando esse do tubarão aí, que... tipo, acho que o que mais assustou nesse jogo do tubarão foi porque, além dele usar o terror clássico, que você tá em alguma ameaça, ele uniu a qualidade do VR de ter um realismo absurdo a um medo psicológico também. Porque quando o tubarão ele abre um dos lados da grade, você se sente tão indefeso que tipo, você só depende da sorte pro tubarão não te atacar. E é como eu tava dizendo, se você tiver oportunidade para experimentar, experimenta, para você ter uma noção de como é que é. E é uma coisa que você não vai se arrepender, eu prometo. E falando do outro jogo que também eu gostei muito, foi o jogo do The Last Guardian, que a gente tá com o garotinho e tem o Trico. E uma coisa engraçada que eu queria contar foi que quando eu tava jogando esse jogo, eu meio que fiquei brincando com a minha mãe pra ela também ver um pouquinho. E tem uma parte em que o Trico ele fica batendo a pata na sua cara. E foi nessa parte que eu botei no olho da minha mãe. Nossa, cara, ela ficou com medo, ela ficou meio que recuando pra trás. Eu achei muito engraçado. Mas tem uma parte mais pro final do jogo em que a gente fica num lugar que é meio que uma ruína e que fica tudo numa altura muito elevada. Cara, mesmo não tendo medo de altura, dá aquele friozinho na barriga. E eu acho que isso é um dos pontos positivos do jogo de realidade virtual, porque eu acho que nenhum outro tipo de jogo consegue trazer uma imersão que nem ele traz. Concordo. E eu acho que o futuro, basicamente, da realidade dos jogos tá no óculos de realidade virtual. Porque em questão de gráfico, de tela, assim, a gente já tá quase no ápice. E por não ser muito explorado, por ser uma tecnologia bem recente, eu acho que ainda tem muito a desenvolver na questão dos óculos de realidade virtual. E também, hoje em dia, não é muito acessível porque é bem caro, né? Isso é verdade, mas com o tempo, conforme forem desenvolvendo mais, acho que deve normalizar mais. Cara, tem um jogo muito maneiro também que eu tive a oportunidade de experimentar, que foi o do Homem-Aranha, que a gente pode ficar soltando teia indo pela cidade. Nossa, eu achei muito maneiro isso. Tipo, você tem que soltar teia na hora certa, tem que apontar realmente pra um prédio, senão não vai. Cara, é muito maneiro. Esse também foi no VR. Foi. Na sua opinião, esse foi o melhor jogo de realidade virtual assim, no VR que você jogou? Teve algum que foi melhor ainda? Cara, acho que se for pra listar os melhores, eu colocaria o do Tubarão, do The Last Guardian. Eu também colocaria aquele London Race que eu te mandei o trailer, que é bem maneiro, cara. A gente tem que assaltar um banco e roubar um diamante. Aí tem fogo de carro, tem tiroteio. É bem maneirinho, cara. Esse jogo inicialmente era pra ser só uma demo, só que o pessoal pediu tanto que ele acabou virando um jogo inteiro mesmo. Esse jogo é bem da hora. Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre a questão dos games, da realidade, o quanto que um game pode ser real. E espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima quinta-feira, que a gente lança episódio toda quinta-feira, só para deixar vocês informados. E também, por favor, leiam a descrição se vocês quiserem entrar em contato comigo para dar alguma sugestão de melhoria, de qualquer coisa que vocês queiram comentar. Entrem aqui em contato comigo na descrição, que tá o meu Instagram aqui embaixo. Eu também vou colocar os trailers dos jogos que a gente comentou aqui embaixo também para vocês poderem dar uma olhada. Espero que vocês gostem. Alguma consideração final? Só queria agradecer e até a próxima. Até a próxima, gente. Falou!